Boa noite, irmãos. Tudo bem? Irmãos, nós acabamos de passar por um momento de oração, onde nós agradecemos, onde nós tivemos muitos motivos para agradecer de coisas que Deus vem fazendo em nossa vida. Mas nós sabemos que nós vivemos em uma atualidade, em um mundo doente. Doente fisicamente, mentalmente e principalmente um mundo doente espiritualmente. Nós vivemos em um mundo onde todas as nossas capacidades e todas as esferas da nossa vida estão doentes. Vendo ainda o que está acontecendo por essa pandemia que já está acabando em nome de Jesus. Mas nós vivemos em um momento de tensão, em um momento onde nós estamos sempre preocupados com coisas do tipo A, do tipo B e do tipo C. É as nossas preocupações e a nossa atualidade. Mas existe uma doença que ela é muito pior do que qualquer outra que possa afetar a nossa carne aqui nessa terra, que é a doença espiritual. Essa doença é a única doença que pode nos afastar de Deus, pois a Covid não pode afastar você do amor de Deus. Nenhum tipo de doença que possa assolar a sua casa pode afastar você do amor de Deus. Mas a doença espiritual, essa afasta você do relacionamento com Deus. Ela é a pior. Ela é a que traz mais danos à nossa vida. Pois nós sabemos que as doenças elas chegam, elas acabam nos entristecendo, nos dando lutas atrás de lutas, mas creio que nenhuma luta seria maior do que partir dessa vida sem a salvação em Cristo Jesus. Você viver uma vida na eternidade sem Cristo é a pior coisa que um ser humano poderia imaginar para a sua vida. Peço que os irmãos abram a Bíblia de vocês no livro de 2 Reis, capítulo 5. A partir do verso 1, hoje nós vamos falar sobre a vida de um homem que estava doente fisicamente, espiritualmente, e o propósito de Deus foi colocado na vida dele. 2 Reis, capítulo 1, versículo 5, capítulo 5, a partir do primeiro versículo. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que ele levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgastes a sua veste? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para dizer-lhe: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me. Invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, e moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas em Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso.
Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto em Israel, por favor, aceite um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois o teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifício nenhum a outro Deus senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando o meu Senhor vai adorar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia no meu braço. Que o Senhor me perdoe o seu servo por isso. Disse Eliseu: vá em paz. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós já cantamos, nós já louvamos, nós já agradecemos, colocamos as nossas intenções diante de Ti. E hoje eu clamo ao Senhor, Pai, que traga cura aos corações. Sabemos que não estamos falando apenas de cura física, mas principalmente de cura espiritual. O Senhor é aquele que trata o seu povo, o Senhor é aquele que fala com o teu povo, porque o Senhor é um Deus de perto, um Deus que nos ama. Muito obrigado por essa palavra e que o Senhor fale através de mim, Pai. Que não venha nada de mim, pois eu não tenho nada para oferecer para ninguém, mas o teu Santo Espírito cura, liberta e transforma. É essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Todos já ouviram a história de Naamã? Tem até uma música famosa, né? Que conta a história de Naamã. Naamã, ele era um comandante do exército da Síria. Naamã, ele era o comandante de uma das maiores potências militares da sua época. Naamã, ele não era qualquer pessoa. Naamã, ele era o comandante onde sempre estava à frente dos exércitos da Síria quando derrotava os seus inimigos, inclusive o último ali, Israel. Naamã, ele era muito respeitado pelo rei da Síria, Ben-Hadad. O rei da Síria respeitava muito Naamã, porque sabia da sua capacidade, sabia da sua qualidade como guerreiro. Naamã era um grande guerreiro, poderíamos dizer que Naamã era um herói nacional. Um homem muito conhecido no seu país. E esse grande guerreiro ficou leproso. A Bíblia diz que Naamã era muito respeitado e ficou leproso. Ficou leproso. Não nasceu. Ficou leproso. Só para nós nos entendermos melhor, o que é a lepra? Lepra é uma doença de pele, infecciosa e altamente transmissível, transmitida pelo ar. A lepra causa dormência, coceira, fraqueza nas mãos e nos pés. Nos dias de hoje existe tratamento para a lepra, que pode durar de 6 a 12 meses e a lepra pode deixar grandes sequelas. Hoje em dia, nós temos cura para a lepra. Temos um tratamento que é longo, de 6 a 1 ano. Mas na época de Naamã, não existia cura para a lepra. Na época de Naamã, um leproso ele era tratado como impuro. Na época de Naamã, a pior doença para se contrair era a lepra. Era afastado da sociedade, era colocado em um lugar de doentes, pois como a doença era altamente contagiosa, ninguém queria viver mais perto do leproso. Então nós vemos que Naamã, ele era um grande soldado, um grande guerreiro que havia conquistado grandes vitórias ao seu povo. Mas ficou leproso. Talvez uma das piores doenças de sua época. Não é muito difícil nós imaginarmos que Naamã ele não era temente ao Senhor Deus. Pois ele era da Síria, um país idólatra, principalmente ao deus Rimom, que era um deus muito cultuado na Síria. E ele mesmo afirma depois no final do texto que ele jamais faria holocausto novamente a qualquer outro deus. Ou seja, então ele fazia holocaustos e sacrifício a deuses pagãos. Mas a Bíblia diz no começo do texto que o Senhor havia dado a vitória sobre Israel a Naamã. O Senhor daí com letra maiúscula que significa o Deus de Israel, o nosso Deus.
Consequentemente, ele não atribuía suas vitórias ao Deus de Israel. Não é muito difícil nós imaginarmos que nas suas vitórias e nas suas conquistas ele oferecia sacrifícios a deuses pagãos, atribuindo a sua vitória a deuses pagãos. Pois essa era a cultura da Síria. Essa era a cultura que ele sempre aprendeu. Era a cultura do seu rei. Uma coisa que nós temos que entender quando estamos na vitória, pois é muito bom ter vitória, sim ou não? É muito gostoso, é muito gratificante, é muito bom nós termos vitória. E o Senhor nos dá a vitória. O grande problema no meio das vitórias é a quem você está atribuindo as suas vitórias. Naamã não atribuía a vitória ao Senhor. Talvez você esteja muito bem no seu trabalho, talvez você tenha vitória no seu casamento, na sua vida financeira, nos seus planos e os seus projetos caminham muito bem. E Deus vem abençoando esses projetos. Agora, a quem você está atribuindo as suas vitórias? As suas vitórias, elas estão servindo para glorificar a Deus ou para inflar o seu ego? Essa é a grande questão. Passar por um momento de vitórias é maravilhoso, é gostoso, é prazeroso. Nós nos confraternizamos com a nossa família, nós sorrimos juntos, nós dormimos em paz, tranquilo, sem preocupações, a vitória é bom. Mas muitas vezes nas vitórias é que as pessoas deixam de atribuir a sua glória ao Deus das glórias. Como está o seu coração? Será que talvez você pense, Senhor, eu consegui essa vitória porque eu sou muito bom. Eu consegui essa vitória porque eu sou merecedor, eu estudei. Eu consegui essa vitória, Senhor, porque eu sou altamente inteligente. Eu consegui essa vitória, sabe por quê, Senhor? Porque eu sou muito bonito. E muitas vezes nós não atribuímos a causa das nossas vitórias àquele que nos dá a vitória, que é o Senhor Deus. Não se iluda. Você não sai da cama de manhã se o próprio Deus não te sustentar com a tua mão forte e poderosa. Não se iluda se você fez uma faculdade e Ele te deu condições para fazer. Não se iluda se você tem um bom emprego, é porque Ele abriu a porta para você. Tudo vem do Senhor e nada vem de nós. Nada. Porém, Naamã, ele com certeza não atribuía as suas vitórias a Deus. E sabe o que acontece quando nós nos pegamos com o nosso ego inflado? Quando nós não atribuímos a Deus as coisas que devem ser atribuídas a Ele, porque Ele é a fonte das vitórias e das bênçãos, o nosso coração ele se enche de arrogância e prepotência e orgulho. A pessoa que acha que é autossuficiente, ela é altamente arrogante, ela é altamente orgulhosa, confiando na força do seu próprio braço. A Bíblia diz em Provérbios 16:18 que o orgulho precede a queda. O orgulho precede a queda. Em 2 Coríntios 10:17, Paulo diz que aquele, porém, que se gloria, que glorie-se no Senhor. Não há motivos para nós nos gloriarmos. Aquele que quer se gloriar de alguma coisa, glorie-se no Senhor, pois Ele é o sustentador das nossas vidas. Amém? Quem conhece realmente a Cristo, não tem motivo para gloriar de si mesmo, porque a cruz de Cristo esmaga o orgulho humano. Cristo foi crucificado de uma forma brutal para dar salvação para você e para mim. Nós jamais conseguiríamos chegar ao Pai por esforço próprio. Nada que nós possamos fazer nessa terra será suficientemente bom para nós chegarmos ao Pai. Apenas há um caminho, um só, Cristo Jesus. Como eu disse, a doença espiritual ela é a pior que existe, pois os danos que ela causa é muito pior do que qualquer outra doença causa. Pois ter uma eternidade sem Cristo deve ser a pior coisa que existe. Eu já contei isso uma vez. Certa vez um jovem ele entra na igreja e ele ouve o pastor pregando sobre salvação.
E o pastor ali pregando sobre salvação e falando sobre Cristo e sobre a obra de Cristo na cruz. E depois do culto ele chega: pastor, posso falar com o senhor? Qual o melhor momento para eu entregar minha vida a Cristo? Qual que é o melhor momento? Porque eu sou novo ainda. Então o senhor poderia me orientar qual o melhor momento para eu entregar a minha vida a Cristo? O pastor olhou para ele e disse: sim, 5 minutos antes de você morrer. É a melhor hora. Não existe melhor hora para aceitar Jesus 5 minutos antes da sua morte. O jovem se intrigou e disse: mas eu não sei quando eu vou morrer. O pastor falou: pois bem, então aceite agora. Nós não sabemos que dia será. Eu, vocês, nós não sabemos. Mas nós sabemos de uma coisa: há esperança para aqueles que creem em Cristo Jesus. Portanto, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Continuando o texto, no versículo 2 e 3, a Bíblia diz assim: ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele seria curado. Como eu já disse, os sírios atacaram Israel, venceram, saquearam Israel e levaram cativos várias pessoas, não foi só essa menina. Mas o texto frisa essa menina porque ela teve um papel importante na história de Naamã. Pois Deus tinha um propósito na vida de Naamã. A Bíblia diz que os sírios levam cativa uma menina. E essa menina, ela começa a servir a mulher de Naamã, ou seja, servir na casa de Naamã, o comandante do exército do país. Uma menina corajosa que, sendo estrangeira e escrava, teve a ousadia de chegar na sua senhora e dizer: olha, eu estou vendo o problema de Naamã, eu estou vendo o problema do meu senhor. Senhor com letra minúscula, em respeito. Se ele conhecesse o profeta que há na minha terra, Israel, que está lá em Samaria, ele curaria da lepra. Se ele conhecesse o profeta do meu Deus, que está lá em Samaria, ele seria curado, os seus problemas seriam resolvidos. Mesmo não sendo comum uma escrava estrangeira ter essa ousadia de tratar de assuntos pessoais com os seus senhores, essa menina teve coragem. Em terra estrangeira, numa casa onde as pessoas eram pagãs, adoravam outros deuses, ela se lembrou do seu Deus. Ela pregou na casa de gente pagã. Ela sabia o Deus que ela cria. Uma menina, nós não sabemos a idade. Não foi à toa que essa menina foi parar na casa de Naamã. Não existe acaso para o cristão. Não existe sorte para o cristão. Não existe, poxa, deu certo, olha que sorte que eu tive. Não existe isso. Você não é fruto da sorte, você é fruto de um plano de Deus. Você não é fruto do acaso, você é fruto de um plano de Deus na sua vida. Você é fruto de orações. Você não é um acaso. Não existe acaso para o cristão. Essa menina foi cativa a outro país e acabou servindo justo a mulher de Naamã na casa de Naamã. Deus tinha um propósito na vida daquele homem e ia cumprir esse propósito e colocou uma menina para anunciar a tua palavra dentro da casa de Naamã, que era um pagão. Adorava outros deuses. Ou vocês não acham que Naamã, quando contraiu lepra, ele não ofereceu sacrifícios aos seus deuses da Síria? Ou vocês acham que quando Naamã contraiu lepra, ele não ofereceu holocaustos aos seus deuses? E nada acontecia, até que essa menina disse para a esposa de Naamã: se ele soubesse o meu Deus, um profeta do meu Deus que está lá em Israel, ele curaria da lepra. Uma menina corajosa, ousada, e que pregou a palavra de Deus.
Continuando no versículo 4 ao 7. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: Vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levou consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que ele levou ao rei de Israel dizia: Junto com essa carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que cures a lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: Por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam como ele procura motivo para se desentender comigo. Naamã, então, ele acredita nas palavras daquela menina. Naamã, então, ele crê que realmente há cura em Israel. Naamã realmente crê que há um profeta de Deus que cura em Israel. Então ele vai até o seu rei, o rei da Síria, para contar o que a menina lhe havia dito. E o que o rei disse? Pois bem, vá. O rei permitiu e também confiou que a cura do seu servo e do seu oficial tão respeitado estava em Israel. E ainda disse: eu vou escrever uma carta e você entrega para o rei de Israel quando você chegar lá. Nós já falamos de uma menina e de um rei, sim ou não? Falamos de uma menina corajosa, falamos de uma menina que, não importa onde ela estava e qual posição ela tinha ali na casa de Naamã, ela falou do seu Deus. E falamos também de um rei, o rei do povo de Deus, que não confiou no seu senhor e prontamente rasgou as suas roupas e se desesperou na frente de Naamã. Isso nos mostra que maturidade cristã não tem nada a ver com idade. Isso nos mostra que maturidade cristã não tem a ver com o cargo que você ocupa na igreja. Nós estamos falando de uma menina escrava, que poderia ser facilmente morta na Síria. Ninguém ia ligar para uma escrava ainda criança. E estamos falando de um rei, o rei de uma nação, que deveria ser aquele cara que colocava a sua confiança diante do seu povo para que todos também confiassem em Deus, pois ele era o líder do povo. Então, maturidade cristã não tem nada a ver com idade e com o cargo que você tenha. Maturidade cristã tem a ver com confiar em Deus quando as coisas não vão bem. Maturidade cristã tem a ver com você confiar em Deus quando as coisas não saem da forma que você imagina que deveria ter saído. Isso é maturidade cristã. Maturidade cristã é você entender que Deus ele não vai fazer todas as suas vontades, pois a vontade dele é boa, perfeita e agradável e não a nossa. Isso é maturidade cristã. Uma menina presa, escrava, poderia ficar reclamando na casa de Naamã. Eu não vou pregar não. Deus permitiu que eu viesse aqui, fosse presa, escrava. Eu não vou falar não. Todas as coisas Deus tem um propósito. E essa menina, vocês repararam que a lepra de Naamã não pegou na menina, mas a fé da menina pegou em Naamã? Interessante, né? Uma doença altamente contagiosa não pegou na menina que morava na casa dele, mas a fé da menina pegou em Naamã. E viajou quilômetros para encontrar o profeta. O rei Jorão, ele criou coisas na cabeça dele quando ele leu a carta. Qual foi o motivo de Naamã ter ido a Israel? Para ser curado da lepra, não é isso que nós estamos falando desde o começo? Mas quando ele leu a carta, ele ficou totalmente desesperado, se descabelando, rasgando as suas roupas. Ele criou um monstro na cabeça dele que não havia. De fato, Naamã estava ali para ser curado. Ele não foi ali para arrumar um motivo para anunciar outra guerra contra a Síria, contra Israel. Quando nós estamos com medo e não confiamos no Senhor, a nossa mente ela produz um bicho-papão. Não é assim? Nós estamos com problemas, não confiamos em Deus e a nossa mente ela vai criando aquele monstro. Aquele monstro vai ficando mais feio a cada dia, sendo que nem precisava de tudo isso. Confiança em Deus é saber que não importa o monstro que se levante, ele vai cair. Certa vez, com medo de sair do carro, um entregador buzinou e logo saiu o dono da fazenda para atendê-lo. Ele estava com medo e não quis descer do carro. E com ele vinha um cachorrinho chihuahua. Vocês sabem qual é, né? Aquele que
late mais alto do que... É isso aí. O entregador então pergunta para o dono do cachorrinho: ao me aproximar de sua fazenda, eu vi várias placas sinalizando para tomar cuidado com o cão feroz. O cão feroz é esse cachorrinho aí? Então o fazendeiro respondeu: sim, é esse cachorrinho mesmo. Então o entregador disse: mas esse cachorrinho não mantém ninguém afastado. Então o fazendeiro sorrindo respondeu: o cachorrinho não mantém ninguém afastado realmente, mas as placas sim. Ele colocou várias placas dizendo que ele tinha um pitbull, né? E as pessoas, ao se aproximar da propriedade dele, viam várias placas falando que ele tinha um cachorro feroz. Mas era um chihuahua. Ninguém se aproximava porque criava na cabeça aquele monstro. Mas de fato era só um chihuahua. Muitas vezes você sofre por coisas que não vai acontecer e nem aconteceu. Você sofre antecipado criando coisas na sua cabeça. Confie em Deus, descanse em Deus. Tudo Ele está preparando para você. Não perca noites de sono pensando no que fazer no outro dia. Porque muitas vezes é só um chihuahua, viu? Não que ele não possa morder o seu calcanhar, mas é mais fácil de a gente passar por um chihuahua do que um pitbull, sim ou não? Né? Do versículo 8 ao 9, o texto diz assim: quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe essa mensagem: por que rasgou as suas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Vocês repararam que Naamã procurou a pessoa errada? O que a menina tinha dito lá atrás? Que quem curaria ele? E o que ele foi falar com o rei de Israel? Ele procurou a pessoa errada. A menina em nenhum momento falou: viu, vai lá e fala com o rei de Israel que ele arruma um jeito de te curar, não. Há um profeta que está em Samaria, ainda ela deu a localidade do profeta. Mas ele foi falar com o rei. Ele foi falar com a pessoa errada. Ele foi falar com o governante. Ele foi falar com aquele que tem o poder da caneta. Ele foi falar com aquele que era o mais poderoso de Israel, o homem mais poderoso de Israel pelo seu cargo, achando que ele poderia fazer alguma coisa para resolver o seu problema. Isso nos ensina uma coisa: não são os políticos que vão melhorar a sua vida e a minha, não. Não são os governantes que vão melhorar a sua vida e a minha. Nunca é. Engana-se aquele que, se aliando à direita ou à esquerda, acha que a sua vida vai melhorar. Pois a sua vida não vai melhorar se não for pela mão de Deus. Ele foi falar com o rei de Israel, ele foi curado da lepra? Ele foi curado da lepra quando ele foi falar com a pessoa certa. Com quem você tem contado os seus problemas? Para quem você tem levado os seus problemas? Para quem você tem levado a sua lepra? Você tem colocado a sua confiança em homens, em cargos, em políticos, em máscara, em álcool em gel? É muito importante nos prevenirmos, mas temos que ter a plena certeza, sem duvidar nem para a direita e para a esquerda, que estamos aqui porque Deus nos trouxe aqui pela sua forte mão. Apenas por isso. Ele é que nos sustenta. Nós não somos bastardos, nós somos filhos. Nós temos um Pai que nos ama e anda conosco diariamente até a consumação dos séculos. Então ele foi falar com a pessoa errada, então ele vai até a casa de Eliseu. E o texto continua dizendo no 10 ao 12 assim: Eliseu enviou um mensageiro para dizer-lhe: vai e lave-se 7 vezes no Jordão, e sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria de pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria sua mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhor do que todas as águas em Israel?
Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Naamã, ele criou uma grande expectativa. Talvez Naamã, ele achou que ele fosse chegar, Eliseu iria estender um tapete vermelho para ele, com um monte de bexiga na porta, e de braços abertos recebendo ele. Talvez essa foi a expectativa de Naamã. Eliseu nem o recebeu. Quando soube que Naamã estava vindo, mandou um mensageiro e dizer para Naamã, nem viu a cara de Naamã. Peça para que ele mergulhe 7 vezes no Jordão e será curado. Ponto. Foi como ele disse, traga ele a mim que ele verá hoje que tem profeta de Deus em Israel. Ele nem recebeu Naamã. Naamã, com certeza, pela sua patente poderosa na Síria e pelo seu grande cargo que ocupava, ficou com um orgulho muito ferido, sim ou não? Poxa, eu vim aqui e ele nem me recebe. Que audácia é essa? Ele nem saiu para ver meu rosto, para pegar na minha mão, ou pelo menos para me dar um tchauzinho. Ele manda um mensageiro. Que descaso é esse do profeta de Deus? Por acaso não tem rios muito mais puros e limpos lá na minha terra? Por que eu vou ter que mergulhar no rio barrento aí do Jordão? Por acaso 2 rios ainda ele cita? Não são muito mais puros do que qualquer água em Israel? Então eu mergulharia lá e ficaria melhor ainda. Esse foi o pensamento de Naamã. Mas eu tenho uma notícia, quanto mais duro o seu coração estiver, mais força Deus usará para quebrá-lo. Quanto mais duro o seu coração tiver, mais força Deus usará para quebrá-lo, e ele vai quebrar. Nas vitórias, com certeza, ele não dava glória a Deus, pois ele não conhecia a Deus. Agora, quando ele estava com lepra, estava numa situação debilitada, numa situação de angústia e dor, nem assim ele teve humildade. E se recusou. Falou, eu vou embora daqui. Ele nem me recebeu, eu vou embora. Achei que ele ia vir aqui, invocar o nome do Deus dele, ia colocar a mão na parte infectada ali, eu ia sair curado e ponto. Eu não vou lá naquele rio, não. Se for ter que mergulhar, eu vou voltar para minha terra e vou mergulhar naqueles rios que são muito mais limpos do que Israel. Ele ficou frustrado, sabe por quê? Porque as coisas não saíram da forma que ele imaginava. Isso tem muito a ver conosco. Muitas vezes nós nos frustramos na nossa vida porque as coisas não saem da forma que nós desenhamos ou imaginamos. Sim ou não? Talvez as pessoas que são muito organizadas, né? E eu queria ser uma delas, eu não sou muito organizado assim. Aos 18 eu entro na faculdade. Aos 22 eu termino, consigo um emprego bacana. Ganho dinheiro, aos 25 eu caso, aos 27 eu tenho filho, só que daí chegou aos 27 você nem entrou para a faculdade ainda. Porque muitas vezes as coisas não acontecem da forma que nós queremos, e nós nos frustramos. A Bíblia diz que se o Senhor quiser, as coisas acontecerão. Não da forma que eu quero, obviamente nós temos que nos planejar. Mas nem tudo vai sair da forma. Naamã, por exemplo, ele viajou quilômetros e ele foi pensando no caminho, eu vou chegar lá, vai ter uma festinha para mim, vai ter um comes e bebes, eu sou o governante aqui do exército da Síria, vai ter alguma coisa diferente para mim. Eles vão me receber com alegria, até porque acabamos de derrotar eles devem estar com medo de nós. Então vai ter alguma coisa diferente. Chega lá, nem o profeta sai para atender ele. Não se frustre quando as coisas não saem da forma que você quer. Porque as coisas saem da forma que Deus quer. E muitas vezes Ele vai te mandar pular no rio barrento, ao invés de mandar você ficar na sua terra, pulando num rio de águas cristalinas. Vamos ver o que aconteceu? No versículo 13 e 14, ele continua dizendo: mas os servos lhe disseram, meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele pede que apenas se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes
7 vezes, perdão, me perdi aqui, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado, e sua pele se tornou como de uma criança. A pele de uma criança é bem legal, né? Não tem nada, elástica. Irmãos, sabe o que fez Naamã conquistar o milagre dele? Vocês reparam que ele estava indo embora furioso, não é isso que o texto diz? Ele estava indo embora, virou as costas e estava voltando para a Síria, porque ali ele não ia ficar, ele não concebia a ideia do Eliseu nem ter recebido ele. E o que aconteceu logo após ele tentar voltar para casa furioso? Um dos seus servos lhe diz assim: meu senhor, se o profeta lhe tivesse pedido algo difícil, o senhor não ia fazer? Poxa, mas ele só pediu para o senhor mergulhar 7 vezes e está tudo resolvido. Nós já estamos aqui. Viemos lá da Síria, já estamos aqui. Vai lá, mergulha no... Tudo bem se o senhor acha que o Rio Jordão não é tão limpo assim, mas vai lá, mergulha. O senhor já está aqui. E ele foi, mergulhou 7 vezes e foi curado. Sabe que isso nos ensina? Escolha com quem você anda. Quem é aquele que está do seu lado diariamente? Escolha as suas amizades. Escolha com quem você compartilha a sua lepra. Escolha com quem você compartilha os seus problemas. Se afaste de pessoas tóxicas. Se afaste de pessoas que só te afastam de Deus. Se afaste das pessoas que passam a mão na sua cabeça quando você peca. Porque podem ser qualquer coisa, menos os seus amigos. Se afaste das pessoas que falam que o adultério é tranquilo, não tem problema. Se afastem das pessoas que falam que o divórcio não tem problema hoje em dia, divórcio, casa e está tranquilo. Não. Se afaste das pessoas que falam que o sexo antes do casamento não é pecado. Pois é. Se afaste das pessoas que não negociam com o pecado. Naamã conseguiu o milagre dele, pois tinham pessoas para aconselhá-lo. Pois ele, pelo seu orgulho, voltaria para trás. Com quem você está andando? Quem você está ouvindo? Quem são aqueles que vai com você até a casa do profeta? Seguindo no versículo 15 até o 19, a Bíblia diz assim, no versículo 15: Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: Agora eu sei que não há nenhum outro Deus em outro lugar senão em Israel. Por favor, aceite o presente do teu servo. Quantas vezes ele teve que mergulhar no rio? Quantas? 7. Quantas vezes Josué teve que dar volta em Jericó? Vocês percebem que não é do jeito que nós queremos? Ele poderia mergulhar uma vez só e está resolvido. Josué poderia dar uma volta em Jericó e está resolvido, mas não. Deus, ele quer ver a nossa persistência. É uma volta, é 2 voltas, 3 voltas, na 7ª brada. E caíram os muros de Jericó. Mergulhe uma vez, 2, 3, 4, na 7ª, a Bíblia diz que a pele de Naamã ficou igual de uma criança. Eu só acredito porque está na Bíblia. Uma pessoa já de uma certa idade tem uma pele de criança. Deus quer ver a sua persistência. Você tem desistido no meio do caminho? Quando os problemas chegam, você desiste na 2ª vez? Persista, não desista. O seu milagre está a caminho. Não desista do que Deus tem para você. Não volte para a Síria com o seu ego inflado, com o seu orgulho lá em cima. Não volte. Muitas vezes você não entende porque você está no lugar que você está. Mas eu digo uma coisa, você está no lugar que Deus escolheu para você estar. Seja na escola, no trabalho, enfim, em qualquer área que você esteja. Você está ali por um propósito. A menina não foi cativa na casa de Naamã à toa.
Em tudo Deus tem um propósito. Aonde você estiver, pregue a palavra do Senhor. Aonde você estiver, seja exemplo de um profeta, de um homem, de uma mulher de Deus. Não volte para a Síria, o seu milagre está a caminho. Persista, tenha paciência. Existe uma frase que diz assim, que se não vale a pena eu esperar pelo que eu orei, não valeu a pena nem ter orado. Se eu oro por algo e não vale a pena eu esperar, então não valeu a pena nem ter orado. Não devia ser algo tão importante se não vale a pena nem eu esperar. Muitas vezes o abatimento vem, as lutas vêm e nos desanimam, eu sei. Vocês acham que Naamã não estava com dor, coceira, com os seus pés e as suas mãos dormentes da viagem, querendo ser curado e se livrar daquele mal de uma vez por todas? E se não fosse as pessoas que estavam assessorando Naamã, ele teria voltado sem seu milagre. Então ele diz no versículo 16 em seguinte: o profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, a menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois o teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a outro Deus, senão o Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando o meu Senhor vai adorar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia no meu braço. Que o Senhor me perdoe o teu servo por isso. E disse Eliseu: vá em paz. Pronto, o propósito de Deus na vida de Naamã estava cumprido. Sabe por quê? Não porque ele foi curado da lepra, mas porque ele foi salvo. O propósito na vida de Naamã estava completo não porque ele foi curado da lepra, mas porque ele creu em Deus. O que ele diz? Agora sei que não existe outro Deus senão o Deus de Israel. E eu nunca mais oferecerei holocaustos a outro Deus, a não ser o Deus de Israel. A doença espiritual ela é a pior coisa que pode afetar o seu coração. Não existe nada mais cruel do que você partir daqui sem Cristo. No caso de Naamã, era melhor ir leproso para o céu do que sadio para o inferno. As bênçãos que o Senhor tem para nós, reservadas, como o pastor disse hoje, as bênçãos espirituais, são infinitamente melhores do que qualquer coisa que o mundo possa te oferecer. Mas eu pergunto, você sabe para onde você vai? Você tem a certeza da sua salvação? Talvez você clame a Deus todos os dias pelos milagres da sua vida. Mas se você não tiver a salvação, todos esses outros milagres serão inúteis. Servirão apenas aqui na terra. Em média, eu não sei se alguém souber, em média quanto vive o povo brasileiro? Em média, de idade, uns 90? 70 e alguma coisa. Vocês já pensaram que vocês vão viver aqui, quanto muito, 100 e poucos anos, mas vão viver toda a eternidade lá? O que é a vida aqui na terra comparada à vida lá no céu? Em qualidade e tempo. Mas aqui é crucial para a próxima. Aqui é crucial para a nossa vida lá em cima com Cristo. Você já aceitou a Cristo? O seu milagre da cura espiritual já chegou? Feche seus olhos. Se você entendeu a mensagem e você enxerga na sua vida que você precisa de cura espiritual, agora estou falando de espiritualismo. E você entende que você precisa de Cristo para que você não venha passar a eternidade toda longe de Deus, erga sua mão que o seu milagre chegará hoje, pois a salvação ela é o maior milagre na vida de um homem. Apenas levante a sua mão e nós vamos orar por você. Amém. Deus abençoe a sua vida. Nós precisamos de Cristo. Deus abençoe a sua vida. Nós precisamos de Cristo nas nossas vidas. A vida aqui é passageira, cheia de lutas, aflições, mas o nosso Pai promete uma morada
uma vida onde não haverá dores, não haverá tristeza, não haverá sofrimento. Haverá apenas paz, tranquilidade, felicidade na presença do nosso Deus. Mais alguém? Deus abençoe a sua vida. Para aqueles que se manifestaram, hoje chegou o seu milagre. Hoje aconteceu a coisa mais importante que poderia acontecer na sua vida. Hoje você carimbou o seu passaporte para a vida eterna. Glória a Deus por isso. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essa mensagem, Pai. Te agradecemos porque o Senhor é aquele que nos ama e o Senhor fala através do teu servo, Pai. E o Senhor fala aos corações dos nossos irmãos. O Senhor é aquele que é o Deus de perto, nunca nos abandona. E pelo grande amor que o Senhor tem por nós, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos repreende, o Senhor nos ama, o Senhor nos ensina na caminhada. Glórias a Deus por isso. Nos quebra, Pai, nos quebranta, pois prefiro ser quebrantado aqui na terra e partir com o Senhor do que permanecer a minha vida toda aqui com o meu coração duro como pedra. Abençoa esses irmãos que se manifestaram essa noite, Pai, abrindo seu coração para o Senhor entrar, abrindo seu coração para que hoje, a partir de hoje, eles tenham a vida eterna. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus presente. O Senhor é o Deus que faz maravilhas em nossa vida. O Senhor pode curar fisicamente? Sim, pode. O Senhor pode fazer qualquer coisa? Claro que o Senhor pode. Mas a principal coisa que o Senhor faz por nós é a salvação. Muito obrigado, Pai. E aqueles que já são salvos, mantenham-os, Pai, firme no caminho. Mantenha-os, Pai, na humildade, Pai. Mantenha-os no caminho da Tua palavra, pois há uma coroa reservada para nós. Muito obrigado por tudo, essa oração que eu faço. Em nome de Jesus. Amém.